Oi, gente. Vamos começar nossa aula 3. O conteúdo da aula 3, de Web 3, ele é bem extenso, então vão ter muitos vídeos até a gente conseguir finalizar esse conteúdo. Só que apesar de ser extenso, porque tem bastante coisa, ele é simples, porque são coisas que vocês já aprenderam em outras linguagens. A gente vai ver agora a sintaxe do PHP. A gente vai começar da parte mais simples possível. Como declarar uma variável em PHP. Aqui embaixo tem alguns exemplos. Uma variável nula, booleana, inteira, float e uma string. No PHP, toda variável tem que começar com o dólar, com o cifrão aqui. Se você esquecer e fazer assim, não vai funcionar. Então tem que sempre ter o dólar. Como vocês viram, eu acabei de criar aqui a variável e eu não precisei declarar o tipo. O PHP, a gente não deixa fortemente tipada a variável. Ela é uma linguagem dinâmica e fracamente tipada. Então eu posso, depois que eu criei aqui uma variável booleana, vou escrever aqui dólar booleano, posso agora guardar o número 5. Ou eu poderia guardar um número real ou uma string. Não tem problema, funcionaria do mesmo jeito. É claro que no dia a dia a gente não costuma fazer isso. Quando a gente cria uma variável, a gente vai manter, né, o tipo dela. Né? Eu acredito que é muito raro alguém começar a mudar do nada, vamos dizer, reaproveitar aquela variável que eu tinha, que era inteiro, e agora eu vou começar a guardar strings. Isso daí não costuma acontecer e provavelmente não é uma boa prática de programação isso daí. O seu código vai ficar confuso e a chance de você ter erros é bem maior. Então, é assim que a gente cria variáveis. A padronização é muito parecida com a padronização do Java, né? A convenção é letras minúsculas no nome da variável. Se tiver várias palavras no nome da variável, a gente vai usar o camel case. Quer dizer, camel case não. Não, falei certo. O camel case, por exemplo, assim, palavra, olá. Então, a cada nova palavra vai começar com uma letra maiúscula, igual no Java. Então, essa é a convenção do PHP que tem que ser seguida. O PHP vai ser muito parecido com as linguagens que vocês já aprenderam, que no caso é Java e JavaScript. Então, tem a variável igual, um valor, ponto e vírgula. O null é minúsculo, true ou false também vai ser minúsculo. O separador aqui das casas decimais é o ponto, né, porque em inglês é ponto. E as nossas strings com aspas duplas. Isso daqui eu ainda vou falar mais, porque também pode ser aspas simples. Então, esse começo aqui, tranquilo. Esse arquivo da aula 3, né, aula 3.1, é o nosso arquivo, ele pode ser rodado no terminal. Eu vou abrir aqui o nosso terminal. Esse daqui está em código fonte. Então, vamos lá. Aula 3.1. Então, está aqui. Ó. Foi rodado e tem muitas coisas que são impressas na tela para vocês entenderem o que está acontecendo. Por exemplo, aqui eu vou imprimir na tela. Vocês já viram como que imprime, que é o comando echo. Aqui eu usei uma string com aspas simples. Então, depurando. E eu chamei essa função, é uma função global. Percebe que até agora a gente não viu orientação a objetos. Não usamos classes. A gente, no arquivo, já criou uma variável e já está chamando funções. Então, o PHP, ele começou como uma linguagem não orientada a objetos, uma linguagem estruturada, e aos poucos foi implementando funcionalidades de orientação a objeto. Hoje, ele tem um monte de funcionalidades, só que essa função echo, essa função vardump, que tem lá desde o começo do PHP, elas continuam funcionando e a gente tem que usar essas funções. Então,
o nosso código não vai ficar 100% orientado a objetos. Vocês viram que, se não me engano, em JavaScript tudo é objeto. Em Java, Java também não é uma linguagem puramente orientada a objetos, só que ela é quase inteira, né? Só tem alguns tipos que são os primitivos que não são. Aqui no PHP vocês vão ver muita coisa que não é orientada a objeto e a gente vai ter que misturar os dois. Não vai ter como fugir. Então essa nossa função aqui, var_dump, ela faz o quê? Né? Var de variável, né? E dump de despejar. Né? Então ela imprime na tela o conteúdo da variável, mas ela é diferente do echo. Por quê? O echo não é uma função, né? O echo é um comando. Isso daqui é uma função, por isso que tem o parênteses. Além de colocar o conteúdo, ela coloca para você, ela imprime na tela o tipo da variável e que ajuda na hora de depurar o código. Então aqui tem um exemplo. Ó. Eu imprimi na tela depurando e aí chamei o var_dump passando essa variável texto, ó, que eu criei aqui em cima e tem o conteúdo TFPR. O que o var_dump imprime na tela? Olha, imprime o tipo da variável, string, o tamanho, 5, e aqui o conteúdo, o TFPR. Então, isso daqui funciona com vetor, isso daqui funciona com objetos, e é bom para a gente descobrir o que está acontecendo no nosso código. Essa função define, de definir, também ela é global, e ela serve para criar uma constante. Quando a gente estiver usando orientação a objetos, a gente vai aprender outra forma de criar uma constante. Né? Mas aqui a gente pode criar desse jeito. Chama essa função, passa qual vai ser o nome da constante e o valor. Né? Então eu criei a constante minuto e o valor dela é 60. Sempre quando a gente for criar uma constante, também seguindo a convenção, deixa ela em letras maiúsculas e usa o snake case, que é assim, é uma palavra, outra palavra, outra palavra. Esse daqui é o snake case, né? Porque é como se fosse uma cobra andando, né? Que nem aqui em cima, aqui embaixo, aí em cima, aí embaixo. Sabe como que a cobra anda, né? Tipo, meio que em zigue-zague, assim? Então, por isso que é snake case. E o que a gente viu até agora era o camel case, que seria de camelos, né? Então, o do camelo, ele, ele é daquele jeito que eu falei assim, né? Opa. Então, esse aqui seria o camelo, né? Tudo juntinho e o camelo tem várias... ele vai ter várias corcovas, assim, né? Como se fosse aquela, aquelas cosas do camelo. Então, é daí que vem essas... É muita criatividade, né, dos programadores de falar que uma é camelo e a outra é a cobra. Mas vamos continuar aqui. Agora eu criei uma nova constante, que é a hora. E quanto que vale uma hora? 60 vezes minuto. Então, agora eu tenho... Aqui eu posso fazer contas, então eu já posso usar outras constantes ou variáveis. Então, vocês percebem que já tem uma diferença entre uma constante e uma variável. A constante não tem o cifrão. Então, essa é a diferença. E agora vocês também conseguem já deduzir mais uma coisa. Se eu escrever o nome de uma variável e esquecer o cifrão, o PHP vai achar que aquilo é uma constante. Então, essa vai ser a diferença. E se não existir, né, uma constante com aquele nome, vai sair um erro, ou pode ser até que saia só um alerta e o PHP continue rodando. Isso é uma coisa diferente das outras linguagens. Né? Geralmente, o que acontece nas outras linguagens? Quando a gente faz algo assim que considera ser bastante errado, a gente espera que, quando o programa chegue lá, ele pare. Tem um erro, para de rodar o programa. O PHP não é bem assim, porque o PHP ele é muito flexível com alguns erros. E esse é um exemplo de você tentar usar uma constante que não existe. Eu pode ser que o programa não pare de rodar, mas aí você fala, meu Deus, mas aí ele vai continuar rodando e talvez ele com certeza vai te dar alguma notificação, né? Vai falar, ó, isso daqui não existe. Mas ele continua rodando. Então vai continuar rodando bugado, provavelmente. Mas como assim ele roda sem o valor?
ele finge que o valor da constante é uma string com o mesmo nome dela. Então, alguém teve essa ideia lá no começo, ficou até hoje funcionando assim. A gente pode até fazer o seguinte, ó, vamos tentar aqui imprimir na tela com eco uma constante que não existe. Depois eu vou imprimir na tela aqui para pular linha, pular duas linhas. Vamos ver o que vai acontecer aqui no PHP. Diminuir um pouquinho aqui. Olha só, ele mostrou um aviso, ele não deu um erro. Ele falou, olha, não existe a constante haha. Só que ele continuou rodando o programa. E ó, ele assumiu que o valor dessa constante é a string haha. Então, ó, depois de dar os alertas, ele imprimiu na tela haha, pulou as linhas e continuou a vida. Se você não habilitar, né, o PHP para mostrar essas coisas, você nem vai saber que tinha um erro no seu programa, né? Então, isso daí é perigoso, né? Você tem que sempre habilitar as configurações do PHP para mostrar todo tipo de erro. Se não me engano, na versão 8, ele já vem por padrão configurado para mostrar todo tipo de erro. Nas versões anteriores ele não vem, mas aí a gente tem que configurar. Então eu já vou mostrar agora para vocês como que configura. Eu instalei o meu PHP com o champ aqui no C2 pontos. Então o C2 pontos tem o champ. O champ na verdade é um pacote que tem um monte de programas que vem junto, né? Então vem o Apache, vem o PHP, vem o MySQL, PHP-MyAdmin, um monte de programas vem junto nesse pacote. Se não me engano, vamos caçar aqui, né? Aqui, ó, PHP, vamos ver se está por aqui alguma configuração do PHP. Ó. Aqui, ó, achei um php.ini. Vamos abrir aqui com o Notepad++. E eu encontrei. Esse é o arquivo de configuração do PHP. Aqui no começo tem um monte de ponto e vírgulas, por quê? Porque nesse arquivo de configuração, ponto e vírgula é um comentário. Então aqui ele te ensina várias coisas, a como configurar, né, o PHP, o que você pode usar ou não. Aqui ó, já tem até um exemplo, ó, esse display errors. Isso daqui é bem importante. Eu vou dar um procurar aqui em display errors, ó, na linha 474. O meu já está configurado. Então, vocês têm que configurar o de vocês aí, quem não tiver. Ó. Eu estou subindo um pouco, até a linha 404, ó, tem aqui, ó, como lidar com erros. Aí tem um monte de instruções, o que você pode usar para configurar, né? Aí tem esse Error Reporting. Isso daqui é qual tipo de erro você quer que imprima na tela. E aí tem uma constante aqui, e_all, significa todos os erros. Eu quero que sejam impressos todos os erros. Aqui tem até exemplos. Ó. O valor padrão, ele não imprime todos os erros aqui ó, em default value. Ele imprime todos e não imprime esses notes, que são informações mais simples, né? Não chega a ser um erro. E não deixa o PHP estrito e também não mostra o que está depreciado. Só que eu quero que mostre tudo, eu não quero que esconda nada. Ó, o Notes aqui no caso é para avisos, igual esse que apareceu aqui para mim, ó, foi um aviso. Aqui no arquivo de configuração ele chama de Notes. Né? Ó, já mais uma falta de padronização aí dentro do PHP. Então, beleza, eu vou deixar EALL, que é o indicado para o servidor de desenvolvimento, porque quando você está desenvolvendo um programa, você quer ver todos os erros, para não deixar nada, nenhum problema. Depois de configurar isso daqui, tem esse display errors, que pode ser on ou off, a gente vai deixar on, para mostrar todos os erros na saída padrão, então teria também essa outra opção aqui de std erro, que é para mostrar só na saída de erros, a gente não vai usar isso daí. E por último,
tem esse display Startup Errors, que também a gente vai deixar on, porque a gente sempre quer ver todo tipo de erro que pode acontecer no nosso programa aqui. Então, depois de configurar esse log errors, não precisa, né? Mas ele já vem, se não me engano, on. Se você quiser. Bom, aqui está default off, né? Então ele não deve vir funcionando. Ele deve logar em algum arquivo os erros, mas a gente não precisa disso daí aqui no desenvolvimento. Isso daí é mais usado em servidores reais, porque o servidor de produção, né? A nossa máquina de desenvolvimento a gente vai chamar de servidor de desenvolvimento, porque a gente vai rodar um servidor. E a máquina real, onde os clientes acessam o sistema, a gente chama de produção. Então, eles até usam a mesma nomenclatura aqui, produção. No servidor real, a gente não pode ficar exibindo para o usuário final os erros. A gente esconde, só que a gente loga no arquivo. E todo dia a gente tem que dar uma olhada ou ter algum programa já que automatiza isso, ele loga, ele olha se teve algum erro e se tiver, ele já avisa na hora o desenvolvedor que teve um erro que aconteceu lá em produção. A gente vai só desenvolver aqui, né? A gente não vai implantar o sistema, então a gente já quer que ele imprima na tela mesmo, no meio do programa, para a gente já saber na hora e não ter que ficar abrindo o arquivo de logs. O resto aqui não interessa para a gente, então você tem que salvar esse arquivo. Se você estiver no Linux, esse arquivo vai estar, eu acho que em etc, php ou alguma coisa assim. Você vai ter que caçar aí onde está o seu arquivo de, de configurações e você vai ter que ter permissão de root para conseguir editar. Então, na hora de você abrir, não esqueça de abrir com o sudo, senão você não vai conseguir editar. Beleza. Depois que tiver tudo configuradinho, ó, ele vai mostrar para a gente ó, que a gente fez uma cagadinha. Vamos mudar aqui só para mostrar como que seria o padrão dele. O padrão dele ó, era esse aqui. Vou copiar e colar aqui e vou rodar. Vou rodar aqui. Ó, não deu nenhum erro. Então, muito aluno esquece de configurar isso daí. E aí, acha que está tudo dando certo. Quando eles enviam para mim o trabalho final, tem um monte de erros e eu tiro muita nota. Porque eu não quero ver nenhum erro aqui no terminal. Então, não esqueçam de configurar para mostrar todos os erros para vocês. Então, vamos lá. Vamos mostrar todos os erros. E vamos continuar aqui. Eu vou imprimir na tela, agora eu vou usar essas constantes para imprimir alguma coisa na tela. E já, de cara, eu também vou mostrar para vocês como que concatena strings no PHP. Mais uma notícia desagradável. Toda linguagem de programação usa o mais, e o PHP quis ser diferente e usou o ponto. Eu gosto da linguagem PHP, eu acho que ela é muito boa de trabalhar. Só que eu queria mudar algumas coisas nela. Por exemplo, isso de ficar colocando dólar é muito chato, muito desnecessário. Isso de usar o ponto para concatenar também é muito chato. E vocês já conseguem perceber uma coisa, né? Se o ponto é usado para concatenar, então quando a gente for acessar um método de algum objeto, a gente não vai usar o ponto, né? Eu já ia colocar aqui, mas eu vou deixar como surpresa para vocês, depois eu falo o que a gente usa para acessar um método de um objeto. Então, para mim, essas são uma das piores coisas do PHP, ele quis ser diferente. Mas, PHP tem muita coisa boa também. Eu vou falar tudo o que ele tem de bom e o que ele tem de ruim também. Então, aqui eu estou concatenando strings com o ponto, né? Então, uma string, ponto, aqui 24 horas, eu vou descobrir em um dia, né, quantos segundos que tem, então vai ser impresso na tela, um dia tem aqui tantos segundos. Quando eu uso concatenar, eu posso colocar string, posso colocar número, que ele concatena numa boa. Ele vai fazer esse número aqui virar uma string e maravilha. Se eu sem querer esquecer e colocar o mais, aí não vai funcionar aqui, porque aí ele realmente vai tentar somar
o valor da string com esse valor. E vai dar erro, vai dar cagada. Então, a gente tem que deixar o ponto mesmo. Aqui, então, quantos segundos tem em um dia? 86.400 segundos. Falando um pouco mais de strings, a gente viu como concatenar, que é usando o ponto, né? Então, aqui eu só simplesmente concateno duas strings, mas tem várias formas da gente fazer isso. Inclusive, formas até melhores, que é interpolando variáveis. Bom, eu posso concatenar desse jeito. Eu posso também agora colocar um valor de uma variável, a nossa variável lá em cima, que era real. Então, concatenei string, real, pulei uma linha. Eu posso simplesmente escrever $real no meio da string. Ó. Então, eu posso fazer isso daqui. Ó. Eu não fechei as aspas, né, no meio da string. Eu escrevi a string inteira e no meio dela eu coloquei $real. Isso daqui vai funcionar igualzinho funcionou na linha de cima. Então, fica bem mais limpo o código, bem melhor. Né? Aqui no meu editor, ele não está deixando colorido esse $real, mas tem editores que deixam. Então, ainda fica melhor ainda, porque aí você consegue bater o olho e sabe que tem uma variável ali no meio do texto. Aqui embaixo, eu coloquei de novo, no meio do texto, uma variável. Só que dessa vez, ele não vai interpolar. Isso daqui ele vai achar que é só mais um texto ali no meio do outro texto e vai imprimir isso daqui mesmo, vai imprimir $real. Por quê? Porque dessa vez eu usei aspas simples. Então, essa é a diferença em PHP entre aspas duplas e aspas simples. Na aspas duplas, tem interpolação, na simples não tem. Então, qual que vocês devem usar? Dá uma pausa no vídeo e pense aí, qual vocês acham que é melhor usar? Qual das duas? Tem aluno que sempre vai falar assim, é melhor usar aspas duplas, né? Porque aí se eu precisar interpolar, vai dar certo, se eu não precisar, vai dar certo do mesmo jeito, então aspas duplas sempre vai dar certo. Só que não é eficiente isso, não é bom. Porque quando a gente usa aspas duplas, o PHP vai procurar no meio da string aqui esse $real para substituir pelo valor dele, né? E isso acaba ficando mais lento. Então é melhor usar aspas simples, quando a gente não quer pôr variável no meio do texto. Porque aí, quando a gente usa aspas simples, o PHP ele não vai perder esse tempo procurando aqui no meio do texto essa variável. Então, rodando aqui, olha, concatenei as strings, concatenei lá com a variável, agora aqui a variável com interpolação, e aqui é aspas simples. Ó. Aspas simples é tudo texto, não interpola. Vamos fazer uma pausa aqui nesse vídeo para não ficar grande, e no próximo vídeo a gente continua falando de estruturas de controle da linguagem PHP. Até mais!